Com a revelação sobre a vontade herdada do Dragon através dos acontecimentos de Ohara, vemos ainda mais aprofundamento sobre o pai do Luffy, que caminha cada vez mais para estourar uma guerra contra o governo mundial. E agora, com o final desse capítulo, esse grande combate parece estar cada vez mais perto! Yo, Geekers, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 1067 do mangá de One Piece. Sim, pessoal, finalmente o capítulo completo está entre nós e a gente vai discutir muitos detalhes. Capítulo com final meio confuso, né? Meio assim... meio complicado de se entender porque que o Kuma saiu correndo, mas o importante é que depois, se você percebe, não é nem ali a corrida do Kuma, mas a fala do próprio Ivan, que a gente vai comentar aqui através desse vídeo. Então, se você tá empolgado aqui, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos. Falta bem pouquinho assim pra gente bater nossa meta de 100 mil inscritos. Deixa aí o seu botão de se inscrever e compartilha esse vídeo com seus amigos também, porque tem muitas coisas legais pra gente falar de One Piece por aqui. Aí, vamos lá, né? Nós temos então a história de capa e, como falado aqui no vídeo passado, nós teremos a continuação da história de capa, né? Eu tinha comentado pra vocês que não ia acabar. E nós temos a interação do Judith com o Caesar Claw, né? A interação desses dois personagens que não poderia faltar, né? Talvez role alguma coisa, talvez role uma descoberta ali nessa história de capa, em alguns capítulos, não sabemos. Talvez role, talvez não role. Então vamos ver realmente o que vai acontecer, porque se o Caesar Claw e o Judith estão juntos, alguma coisa o Oda quer com eles. É interessante ver como uma história bem planejada acaba nos proporcionando momentos incríveis como esse, né? Porque no exato momento que nós estamos observando as informações do Vegapunk, nós também estamos ali tendo um encontro do Judith com o Caesar Claw. Os dois cientistas, né, que também fazia parte do Mads, né, tanto o próprio Queen, Caesar Claw, o Judith e o Vegapunk faziam parte ali do mesmo agrupamento científico da Marinha. E esses conhecimentos, né, da Marinha, do governo mundial, e esses conhecimentos agora estão full time, né, só falta o Queen realmente para aparecer ali, mas eles estão ali, pelo menos esse trio está definitivamente aparecendo em todos os capítulos e vai começar realmente a aparecer cada vez mais. E aí, meus amigos, aí é um detalhe realmente incrível, a forma realmente como o Oda faz isso é genial, né? Ele realmente pensa nesses detalhes e como ele consegue encaixar a história principal com as histórias de capa para poder fazer ali um sentido pra caramba. E além disso, além da história de capa, nós também temos aqui o título do capítulo, que ele é extremamente importante, né? A tradução que nós temos para esse título pode ser como a gravação de Vegapunk ou Record Punk, né? Ou Punk Record, na verdade, né? É Punk Record ou a gravação Punk. E aí nós temos aqui, através dessa definição do Furigana dessa palavra, nós temos a definição de que seria algo como Bankurekodo. Então seria algo basicamente como gravação, é definida ali como algo sobre gravação, não sobre batida ali de marca ou meta, não é tipo um recorde ali que foi batido ou coisa do tipo, mas sim definitivamente que se trata ali de uma gravação, de uma informação que foi marcada. E no inglês, a palavra informação também pode ser usado como sinônimo disso, o que faz muito sentido com o contexto apresentado e que a gente vai falar sobre esse capítulo. O capítulo começa com Bonnie perguntando ali, meio que gritando sobre o que rolou com a cabeça do Vegapunk, dizendo que ela não está maior nem que uma lâmpada. Vegapunk ri, puxando a maçã ali pra cima da sua cabeça, que realmente ela havia crescido pra caramba, né? Sua mente havia crescido pra caramba, por isso ele decidiu cortar, né? One Piece. Bonnie pergunta se ele pode cortar a sua cabeça como corta o seu cabelo, e ele responde que sim, porque desde que tinham realmente se visto pela última vez, ela já estava de um tamanho enorme, que a sua cabeça já estava de uma forma realmente ali enorme. Jinbe então confirma ali dizendo que Vegapunk era um cara gigante e Bonnie pergunta se ele era como um balão, né? O próprio Vegapunk diz ali que sua cabeça chegava quase a dar para ele ali uma altura de um gigante.
E o Vegapunk também responde que não é que ele realmente possa ter uma cabeça de um balão ou coisa do tipo, é que ele comeu ali a Nomi Nomi no Mi. É bem engraçado, né, esse trocadilho, Nomi Nomi no Mi, né? Essas definições aí de uma forma engraçada, e que se tornou um cérebro ambulante. A fruta do cérebro deu para ele a capacidade de lembrar os mínimos detalhes dos acontecimentos e cada informação que ele recebeu, pesquisou ou leu. Vegapunk diz que por causa disso, seu cérebro foi ficando maior a cada ano e a cada dado novo que ele foi recebendo ali, que ele foi acumulando durante todo esse tempo. E ele diz que havia nascido com uma extrema inteligência, só que a fruta do cérebro foi apenas um baita plus para ele ter armazenamento ilimitado, para que ele pudesse realmente ter um armazenamento na qual ele pudesse ler todas as coisas e guardar tudo aquilo que ele precisar. O Vegapunk então se anima levantando os braços, dizendo que ele se tornou o maior cérebro do mundo e que ele ainda continua a crescer. Luffy se questiona que não está vendo esse crescimento acontecer e Chopper fica espantado e ao mesmo tempo encantado como isso é uma ferramenta excelente para um pesquisador. Chopper também pergunta se Vegapunk é uma pessoa forte e ele responde que sim. Mas o Luffy vai nas perguntas mais malucas como sempre e o capitão acaba perguntando para o Vegapunk se ele realmente havia cortado sua cabeça, o seu cérebro. Isso significa que agora ele era burro? Isso significa agora que o cientista ficou menos inteligente? O cientista então diz para o garoto nunca subestimar ele, chamando o Luffy ali de pirralho. Ele chama a maçã em seu cérebro de antena e que na parte de cima do ovo vemos os escritos Punk Records, que leva ao título do capítulo. E Vegapunk explica que onde eles estão é uma espécie de hangar para o seu cérebro. E ele continua dizendo que eles já encontraram ali com uma garota, né? Uma garota realmente que se autoproclamou como Vegapunk. Então ele revela que Lilith é o seu clone e que existem 6 clones dele na ilha criado pelo seu cérebro. E aí, como nós falamos no final do capítulo passado, como nós falamos no vídeo da semana passada, mais do que óbvio, tava na cara que o Vegapunk havia dividido o cérebro dele, né? Assim que ele apareceu, já deu para ligar os pontos, já deu realmente para confirmar de que ele havia dividido o cérebro dele de uma forma bem interessante, com uma referência completa ali ao Einstein, né? Que teve o seu cérebro cortado e estudado pelos cientistas depois de morto, né? Para saber como que o cérebro realmente desse cara funcionava. E ainda, como eu falei pra vocês, quando você pensa que uma habilidade em One Piece não pode ser mais bizarra, não pode ser mais doida, vem o Oda e literalmente passa uma rasteira em nós, né? Se a gente pensa assim, não, tipo assim, a galera ficou realmente brava, irritada ali com o despertar da Gomu Gomu no Mi. Cara, o maluco cortou o cérebro e fez 6 novos corpos. E é isso aí. Isso é One Piece, então tudo é possível nesse mangá. Luffy pergunta se isso é uma espécie de ninjutsu, fazendo referência às técnicas ali do Raizo. E Vegapunk responde apenas que cada um dos seus clones é especialista nos elementos necessários. Vegapunk diz que os 6 têm as mesmas personalidades do que ele, mas a força de trabalho é de 6 pessoas. E o capitão pergunta o que isso quer dizer. O cientista então diz que isso significa que, uma vez por dia, eles sincronizam suas experiências e conhecimentos através da Punk Records. Sua personalidade e deveres são separados, mas cada experiência vale por todos, né? Cada experiência realmente que os cientistas, né, que os Vegapunks têm ali durante o dia, depois no final eles acabam compartilhando as ideias e também os pensamentos. Então, o Oda conseguiu pensar além dos 6 caminhos do Pen, né? Quando todo mundo viu ali o Vegapunk com 6 corpos, ou coisa do tipo, todo mundo fala, caraca, é o Pen controlando 6 corpos, e aí ele pode ter realmente ali a consciência acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu tinha falado pra vocês, calma galera, calma, porque o Pen compartilha a sua consciência com 6 corpos, mas isso não era algo que parecia ser com o Vegapunk, né? O Vegapunk parece, na verdade, agora com a confirmação, o Vegapunk ele tem a capacidade que cada um tem as suas próprias características, mas no final do dia as consciências compartilhadas acabam acrescentando novas informações, ali para cada um deles, e assim sem a necessidade de acabar com as individualidades de
cada um deles, né? Dando características até mesmo interessantes, né? No fim do dia, eles compartilham as mesmas consciências, obtendo as mesmas informações, dando ainda mais expansão para o cérebro, para o grande cérebro do Vegapunk. Jimmy então pergunta se ele consegue fazer isso porque eles compartilhavam o mesmo cérebro, e o Vegapunk responde que é quase isso, né? Mas que é como se eles estivessem usando a mesma biblioteca. É como se os 6 pudessem realmente utilizar a mesma biblioteca. E assim, se todos os humanos pudessem acessar os dados ali do seu cérebro, é como se toda a humanidade pudesse adquirir todo o conhecimento. E aqui vem a grande sacada do Oda, né? Aqui vem a grande sacada do Oda, né? Ele arrumou um jeito de todo mundo saber, não importa o lugar que esteja no mundo, o que aconteceu no século perdido, né? Definitivamente, essa tecnologia vai ser utilizada quando o Luffy, quando os Mugiwaras ou quem estiver acompanhando ali os Mugiwaras saber o que aconteceu no século perdido, saber ali o segredo do G e também o One Piece, essa informação vai chegar em todas as pessoas. Pelo menos é o que aparenta aqui através da fala ali do Vegapunk, do seu conhecimento e como isso pode ser espalhado para todas as pessoas. Vegapunk então continua dizendo, empolgado, que se fosse possível criar uma tecnologia que pudesse espalhar o Punk Records pelo mundo todo, todas as pessoas poderiam receber o conhecimento dele. Chopper então fica apaixonado com a ideia de que todos os pesquisadores poderiam aprender com isso, e Vegapunk reforça o ponto dele. Chopper então fica tão encantado com essas informações que ele até mesmo sai flutuando e vai embora. É claro que o Jinbe ia levantar um questionamento sobre a liberdade, né, de alguém tá entrando na sua mente ali por coisa de pressão ou até mesmo involuntariamente, da pessoa não autorizar que essa informação acabe invadindo o seu cérebro. E o Vegapunk pensa que a ciência não pode avançar se você se preocupar com esses detalhes, né? É bem legal, né, que o Oda ele sempre coloca o Jinbe para fazer esses questionamentos mais humanizados, né? Tipo assim, cara, você tá pensando realmente no avanço tecnológico, no avanço da ciência, mas como é que fica realmente esse avanço relacionado à humanidade? Você tem que pensar do lado humano também. E o Vegapunk, não, isso é só detalhe. Isso a gente resolve depois, né? Isso a gente vê depois. Vegapunk então começa a rir, e depois que diz isso, ouvimos a Bonnie dizer que ele nunca muda. Tudo é pelo bem da ciência, e é por isso que ele até mesmo passou por cima da humanidade do seu pai, transformando ele em uma arma de combate sem emoção. Ela saca o sabre de luz e quase mata o Vegapunk, e o cientista pede para Bonnie parar, dizendo que ela está usando um produto que deu errado. Bonnie manda ele calar a boca, pressionando ele contra o chão. E então a personagem diz que ele está mentindo sobre o produto porque ela já havia testado o sabre. A personagem então pede que seu pai seja entregue a ela, e caso o contrário aconteça, ela o matará. Jinbe chega com a turma do Deixa Disso, deixando que se a Bonnie realmente matar o cientista, ela terá inimigos incontáveis. Mas Vegapunk pede para a Bonnie desligar o sabre logo, porque ele está numa função realmente na qual vai atrair muitos insetos. Ela não tem tempo de fazer mais nada, e um furacão ali de insetos voam para cima dela, e a supernova desmaia por causa ali da sua fobia. Luffy brinca ali com o fato da Bonnie estar desmaiada e diz que encontrou um besouro cervo gigante em suas costas. Chopper fica assustado do Luffy realmente fazer essas brincadeiras enquanto a garota está desmaiada. Mas se o capitão não fizer isso, ele não é o capitão. Se o Luffy não brincar com essas coisas realmente ali, desses medos bizarros, ele não é o Luffy. Vegapunk se levanta e senta em uma das sucatas jogadas perto ali do King Robô. E ele diz que o motivo dela querer lhe matar é algo válido, e que a sorte é dele em que a arma não funcionou, e que realmente ela acabou chamando os insetos, e por isso ele conseguiu escapar com vida. Mas ele logo muda de assunto, perguntando ali a Luffy sobre eles terem ido para o ano, e pergunta realmente sobre os rumores de haver outro dragão no mundo além do Kaido. Luffy fala ali sobre o Momo para o cientista,
E Vegapunk diz que aquela é apenas uma fruta na qual ele deixou em Punk Hazard, por ser um fracasso e que Momo havia comido essa fruta. Luffy então fica intrigado de ser uma fruta com falha e Vegapunk diz que a fruta foi clonada através de 20 anos de estudos que esteve ali com a linhagem do Kaido. Mas que o crescimento do Momo não será o mesmo ali do que o antigo imperador. O capitão entende agora porque Momo pode se transformar em um dragão e ele diz que Vegapunk está errado. A fruta é um sucesso, Momo pode cuspir fogo e é extremamente poderoso e se tornou a figura divina que guarda a ilha de Wano. Luffy fica encantado do Vegapunk ter criado isso e ele diz que o cientista é incrível. Mas o Vegapunk não concorda com isso. E aí, né, o Vegapunk não concorda com isso porque ele pergunta para o capitão qual era a cor do dragão ali do Momo. E o Mugiwara responde que é rosa. Então o Vegapunk bate a cabeça com tudo no chão, dizendo, tá vendo? Ela foi um fracasso, a fruta foi um fracasso. Luffy então tenta consolar o Vegapunk dizendo que tá tudo bem, que isso é apenas um detalhe, enquanto Jinbe diz que o Vegapunk é extremamente detalhista, né? E aqui é uma teoria que todo mundo do fandom acredito que acertou, né? Eu vi lá que o Evandro tem vídeo sobre isso, o Tassiano já deve ter falado sobre isso também, eu já falei sobre isso aqui, que a falha da fruta do Momo com certeza era a cor. E essa é a categoria ali do Vegapunk, né? O cara extremamente detalhista e realmente a gente tá aqui pra fazer esses tipos de questionamentos, comentários. A gente viu o Momo utilizar a fruta de tudo quanto é jeito, né? Ah, o cara usou o Borobreath, conseguiu voar, tem ali as mesmas características do Kaido. Que tipo de falha que poderia ser? Só podia ser a cor, né? Só poderia ser a cor, né? Então a gente falou sobre isso, o Tassiano deve ter falado, o Evandro também deve ter comentado. Então é uma teoria que eu acho que todo fandom realmente, em algum momento ali, tanto no Twitter, no Facebook, deve ter comentado alguma questão sobre essa em relação ali ao Momo e o ponto fraco, na verdade a falha da fruta do personagem. Luffy então pede para Vegapunk se empolgar de novo, subindo na cabeça do robô porque ele quer ver o King Robô funcionando e diz que foi o cientista que fez ele. Mas o Vegapunk responde que Luffy está errado, o robô não foi criado por ele e que esse robô foi usado em um ataque em Mary Josie há mais de 200 anos. Luffy fica espantado com isso e o cientista complementa de que esse robô foi criado durante o século perdido, fazendo Luffy dizer que algo existir por mais de 900 anos é impossível, é algo totalmente impossível. E aí, meus amigos, depois ali de todas as datas, depois de todos os anos que o próprio Oda poderia utilizar, depois de todas essas formas realmente que ele poderia colocar nessa história, ele decidiu usar logo 200 anos. Ele realmente colocou ali uma data de 200 anos atrás, ano esse que o navio ali de St. Breeze, eu acho que é de Santo Breeze ou de St. Breeze, desapareceu e quase acertou os Mugiwaras quando eles estavam chegando em Skypiea. O interessante é que nesse galeão temos duas coisas bacanas. A primeira é o símbolo do sol usado nas velas do navio. E a segunda é o porta-retrato de alguém extremamente parecido com a Nami. Ver Lilith sendo alguém geneticamente modificada parecida ali com a Nami e também com a Bonnie. O navio que afundou com o símbolo do sol carregando um quadro de alguém também parecida ali com a Nami. E um ataque de um robô no mesmo período. Parece pouca coincidência, né? Parece realmente ali que não é uma coincidência, né? Tudo isso acontecendo no mesmo ano não é uma coincidência para que o Oda possa ter escolhido essa data. Então não é algo por acaso, algumas coisas realmente estão conectadas e a gente vai falar sobre mais coisas ainda que aconteceram nesse período de 200 anos e que a gente não faz ideia do que realmente o Oda vai acrescentar para a lore de One Piece. O cientista diz que não sabe os motivos da criação do robô e que o estrago só não foi maior em Mary Josie porque o robô teve falta de energia. Ninguém sabe de onde ele veio ou o que estava fazendo, mas o governo mundial mandou que ele fosse destruído.
É claro que, por curiosidade, os pesquisadores da época não fizeram isso tentando descobrir o que poderia fazer esse robô ligar. E então, vemos um quadro do robô usando sua lança e atacando Mary Joseph, né? O quadro, ele é bem interessante porque ele parece até mesmo uma fanart, né? Até uma fanart do Luffy gigante atacando Mary Joseph, né? Então, provavelmente, talvez o Oda possa até mesmo fazer uma referência ali, não dessa fanart, é claro, mas uma referência ali ao ataque do robozão, né, em Mary Joseph, ao ataque do Luffy, dele gigantão atacando, destruindo tudo esse lugar, né? Acabando realmente com essa ilha que está acima dos céus. Vegapunk diz que o governo não sabia da existência do robô e que essas informações é apenas passada de geração em geração entre os cientistas. O cientista pergunta para eles como eles conseguiram chegar até aquele local e Luffy e Chopper respondem que ele havia sido duro demais com eles. E assim acabaram se separando dos seus companheiros, né? Que a Lilith havia sido duro demais com eles e assim eles passaram realmente a ficar ali longe dos seus companheiros. Somos enviados para outra parte do bando do Luffy, que está junto ali com o Shaka, e eles ouviram toda a conversa do Vegapunk original com o Luffy. Robin diz que 200 anos atrás é o tempo exato que começou a discriminação contra os homens peixes e o Frank questiona sobre o robô ter escalado a Red Line e Shaka responde que talvez isso realmente aconteceu. Temos então mais detalhes também sobre o que aconteceu há 200 anos atrás, né, sobre essa discriminação ali acontecendo contra ali o povo, os tritões, né, a galera que vive debaixo do mar, e essa forma realmente como tudo isso pode ter conectado, pode ter ligações tanto ali quanto o Fisher Tiger e também ali esse próprio robô que escalaram a Red Line, né? Então o Oda tá colocando realmente mais lenha nessa fogueira, tá colocando mais informações e mais detalhes, ao mesmo tempo trazendo mais dúvidas à nossa cabeça sobre o que definitivamente levou ali Mary Joseph a tomar essa decisão, ou como, ou quem botou esse robô lá naquele lugar. Shaka diz que eles criaram o Vega Force 1 com base em tudo que eles aprenderam com o robô, mas existe algo que eles não conseguiram reproduzir através da ciência atual. Shaka responde que não acredita que ele foi apenas um soldado mecanizado, mas sim algo a mais. Frank então fica assustado por uma máquina que nem Vegapunk consegue replicar e conclui que no passado havia uma fonte de energia capaz de criar qualquer coisa. É que, meus amigos, aqui também temos outro detalhe importante no capítulo de que essas falas do Shaka e dessa forma, dessa fonte de energia e de não parecer um soldado mecanizado, parece realmente que esse robô, né, apelidado ali carinhosamente pelo Luffy como King Robô, parece ser definitivamente um companheiro do Joy Boy. E essa ideia continua extremamente forte. Parece que não, né? Faz muito tempo que a gente não vê isso acontecendo no capítulo, mas faz muito tempo que a gente não vê isso acontecendo ali no mangá de One Piece. Mas o Frank ainda precisa ali de uma puta energia envolvendo Coca-Cola para funcionar, né? Se eu não tiver errado, faz tanto tempo que a gente não vê isso, se eu não estiver enganado, o Frank ainda precisa da energia da Coca-Cola para funcionar. Então faz sentido a ideia de que o King Robô possa ser companheiro do Joy Boy do século perdido. E explicaria porque o governo mundial mandou acabar com ele, mandou destruir ali o personagem. Se o Frank, ele é um ciborgue, ele precisa de uma energia para funcionar, talvez esse King Robô também precise ali de uma energia para ele funcionar e quem sabe ele não seja também um companheiro de Joy Boy. Quando eu tava editando esse vídeo, eu comecei a ter ali uma nuance de que talvez, né, se a base ali da genética for realmente ligado a Akuma no Mi, talvez essa fonte de energia que desapareceu seja a Akuma no Mi do Enel, né? Talvez seja realmente essa Akuma no Mi do Enel, na qual seja ali algo que o Vegapunk nunca teve acesso. Porque o Enel, ele sempre esteve no céu, né? Ele nunca esteve em outro lugar a não ser Skypiea ou até mesmo essa própria Akuma no Mi poderia estar sempre no céu.
Por isso que o Vegapunk nunca teve acesso a ela e por isso que ele não sabe qual é essa energia, o que realmente fazia esse robô funcionar, qual que era essa energia realmente que fazia todo esse sentido, ter essa conexão. E ainda a história de capa do Enel, nós temos ali até mesmo na base capsular ali dos povos que viviam na Lua, nós temos um conceito na qual a energia está completamente esvaziada. E quando o Enel chega no lugar ali para conectar, para ligar os automatos novamente, nós podemos observar que essa cápsula acaba conectando, acaba realmente sendo preenchida de energia. Naquela época a energia foi exaurida, ela desapareceu. Eles passaram a utilizar a energia, eles vieram para a Terra para utilizar essa energia. E se realmente essa grande energia que eles conseguiram no século perdido foi transferida para a Akuma no Mi do Enel. E assim, essa Akuma no Mi, o poder do Enel pode ligar o robô King, né? O King robô que o Luffy tanto quer. Então, a volta do Enel para a trama pode ser não tão impossível assim. Pode ter ali alguma conexão e uma forma realmente interessante de como o Oda pode ligar o retorno do personagem. Nami está feliz pelo Luffy estar vivo e pergunta sobre quem é a garota com o Luffy. E o Sanji Corado responde que é a Bonnie, uma pirata como eles. O Soap diz que aquela garota provavelmente está com problemas quando somos transitados ali para o grupo do Luffy. Luffy então diz que a cabeça do Vegapunk é bem legal e Vegapunk ainda está meio deprimido por ter feito algumas coisas ruins ali contra a Bonnie. O capitão diz que ele precisa implorar pelo perdão dela, mas o Vegapunk xinga o Luffy chamando-o de pirralho, perguntando o que ele sabe sobre o que aconteceu entre os dois. Ele diz para o Luffy que precisa entregar algo para ela e que mesmo assim está contente de que o capitão esteja naquele lugar. Ele quer que o Luffy ajude ele a fugir de Egghead e somos transitados então para a Baía da ilha. Vemos vários animais ao redor de um navio e vemos que se trata da CP0 pedindo para entrar no território. Eles dizem que tem a informação que a Bonnie pode estar na ilha e que Vegapunk possui também animais estranhos. Lute chama Bonnie de monstruosidade que vive escapando deles, mas que na próxima vez que eles a encontrarem, com certeza ele vai matá-la. Pitágoras avisa Shaka então que a CP0 havia chegado à ilha e que seria ruim se descobrissem que estão abrigando piratas no local. Ele avisa que Lute está no navio e Lilith fica empolgado com a possibilidade de ir confrontá-lo. O Soap então fica desesperado com a aproximação de Lute e Nami diz que odeia ele e pede para não deixar com que o personagem entre na ilha. Sanji diz para Robin não se preocupar que ele vai proteger ela quantas vezes for necessário, né? Fazendo uma referência ali a Enies Lobby. E Shaka apenas informa a Pitágoras para passar apenas uma mensagem, para que eles deixem o Serafim e saiam. O que deixa Lilith em choque e Shaka diz que eles recusam o pedido de dar abrigo para CP0. Vamos para o reino de Kamabaka, onde Lindenberg está tendo dificuldades de lidar com algo. E o Lindenberg está chamando pelo Dragon e pede para Kuma parar, porque ele ainda está em reparo. Inazuma diz que isso está ocorrendo de novo e Karasu chega perguntando o que está acontecendo. Koala pergunta ali onde o Kuma está indo e que ele ainda não consegue se mover direito, enquanto fumaça sai da sua boca. Koala pede para o Kuma voltar, por favor, enquanto ele mais cai do que corre, em direção ao nada, enquanto o Dragon surge. Dragon fica extremamente irritado, abrindo o bocão, perguntando para o Kuma onde ele quer ir. E Ivan então diz que a partir de agora, a batalha, a grande luta do exército revolucionário contra o governo mundial vai começar, né? E aí nós temos essa expressão do Dragon, bem no final do capítulo, né? De que se qualquer um tinha dúvida de que ele era o pai do Luffy, não dá pra ter mais. Não dá realmente pra ter mais qualquer tipo de dúvida que o Dragon seja pai do Luffy, né? Nessa altura do campeonato não dava nem mais pra questionar isso, né? Mas com essa expressão, com essa cara ali que o Dragon faz, mano, é muito igual o Luffy ali, lembrou muito ali o personagem. E
nós finalmente podemos ver que o Dragon vai pra guerra contra o governo mundial. Finalmente o personagem declarou guerra contra o governo mundial e a gente vai observar o que vai acontecer daí, né? Pra onde que a história vai daqui pra frente, o que eles vão realmente fazer aqui pra poder essa declaração. É legal que o Oda ele faz essa introdução no capítulo 1066 sobre a herança herdada, sobre a vontade herdada ali do próprio Dragon para a galera de Ohara, né? E isso ecoa no final desse capítulo e pelo que dá a entender, a gente vai ter mais informações no capítulo 1068, né? O Oda quis fazer ali uma parada meio assim, mais ou menos sobre deixar ali o Kuma correndo por meio do nada. Eu não entendi direito para onde o Kuma tá correndo, mas o importante aqui é a fala do Ivan dizendo que agora eles vão começar a guerra. E assim, sobe a mensagem do editor dizendo que o destino de uma pressa sem sentido ecoa por esse final. E assim o capítulo termina.